Hello, people! Seja você o canal, onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Deixa eu dar um toque para você que está chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Aproveita, se inscreve nesse canal, seja um canal para outras pessoas. Envia esse canal para o seu grupo aí da igreja, para o seu grupo da família. Faz esse conteúdo chegar mais longe. Guys, e para você que tá assistindo a gente tem um parceiro que é a Help World Visas. Manda um alô pro Leandro, que acredita aqui no nosso projeto. Leandrão, salve, salve. A Help World Visas é parceiro aqui do Seja Você o Canal, sendo um canal para você tirar seu visto. Exatamente isso. Então, o QR Code está aqui na tela, aproveita, escaneia, fala com o Leandro, fala, Leandrão, quero conhecer o Mickey. Se você quer conhecer o Mickey, se você quer vir estudar, se você quer vir trabalhar, ele vai te ajudar a tirar o seu visto. Então, chama o Leandro aí no QR Code, conversa com ele e pega o desconto que é programado aqui só para quem assiste o podcast. Guys, vamos pro conteúdo, ó. Hoje a gente vai falar sobre imigração, como imigrar legalmente aqui para os Estados Unidos. Algumas formas, separamos três, os vistos EBs, né? Os vistos EB1, EB2 e EB3, onde a advogada Juliana, que é especialista em advocacia internacional, em imigração internacional, mais correto falando, ela é especialista em imigração internacional, então ela vai tirar todas as nossas dúvidas, as minhas dúvidas, e se você tiver mais alguma, deixa aí no comentário que com certeza ela vai responder. Ao final do vídeo, você vai perceber que na descrição desse vídeo vai ter como você consegue o contato com ela, como é que você acha ela no Instagram e até mesmo o WhatsApp dela, então tira todas as suas dúvidas. E agora a gente vai falar sobre esse conteúdo maravilhoso, então fica aí, não sai daí, vamos aí pro conteúdo. Juliana Marcaça. Isso, Tudo bem, Ju? Tudo bem, graças Como é que a você está? Deus. Bem. Tranquilo? Tá relaxado? Em nome Bebe de uma Jesus, água, tô bem, graças bebe a uma água Deus. para Nosso- relaxar. Seja você um canal? Vamos começar Isso um aí. podcast diferente. Primeiro, Juliana, é um conteúdo maravilhoso, primeiramente, né? É um conteúdo necessário pra gente nos momentos que nós estamos vivendo hoje aqui na América. E eu acredito que quem está assistindo vai tirar as conclusões, vai ter definições, e a partir desse Sim. conteúdo aqui que a gente vai falar, lógico que a gente vai focar em 3 pontos específicos de imigração, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, né? Como eu disse na introdução, é escritora, advogada internacional, mãe, esposa, É. mas eu queria conhecer você. Quem é a Juliana? Juliana, você é convertida, você nasceu em berço cristão, como é que é a sua vida? Eu nasci em berço cristão, mas me converti velha. Uhum. Mas sou cristã, minha família meu marido também, graças a Deus, converteu aqui nos Estados Unidos. Amém. Por isso que a gente fala de propósito, né? Às vezes a gente não entende o motivo da gente vir para os Estados Unidos, etc. Mas no caminho, quando a gente está aqui, a gente começa a entender ali as pecinhas que o Senhor vai provendo Amém. para nós, né? Que legal. Dizer que imigrar não é fácil, né? Você começou na imigração, você veio como... A gente estava conversando no off, veio como investidora. E como que foi isso? Como é que foi Na isso? verdade, eu sou advogada já faz mais de 10 anos. Meu marido trabalhava numa indústria no Brasil há 20 anos, né, na área de química. E a gente estava cansado da profissão, né? Mas a gente sempre teve o sonho de vir para cá. Então, assim, era um sonho que a gente conversava, ia e voltava, ia e voltava. Quando a Laura nasceu, a minha filha, a gente falou, ou a gente vai se planejar para ir para os Estados Unidos, ou a gente não mais falava disso. Uhum. Mas assim, não que não tinha informação, não que a gente, né, veio sem informação, não é isso. Muito pelo contrário, eu, como advogado, eu tinha a obrigação de saber, inclusive, né, as formas legais de imigrar. Mas às vezes a gente nunca se sente encaixado, Uhum. nem em visto, nem na possibilidade, né, de começar uma nova vida no país. A gente tinha uma vida ok no Brasil, né? Mas assim, a tendência era piorar, porque a gente vê como o Brasil, infelizmente, está hoje. Está cada vez pior. Uhum. E já faz 3 anos e meio que a gente está aqui. Então, assim,
a gente foi meio que impulsionado pelo nascimento da nossa filha. Sim. Só que era tudo ou nada também, Uhum. né? A gente não queria errar, mas também a gente não queria viver se lastimando de não vir, né? Até que a gente tomou a decisão e falamos assim, em 2 anos, até 2 anos da Laura, a gente vai se planejar. Entendi. Se não der certo, a gente vai viver nossa vida aqui no Brasil. Se der certo, a gente vai viver nos Estados Unidos. Baseado em planejamento, né? Total. E muita oração, obviamente, né? Porque, assim, o sonho, ele precisa nascer no coração de Deus. Com certeza, sim. A gente vai falar bastante sobre isso, até Aham. porque o tema é justamente a gente tentar esclarecer como imigrar legalmente, Uhum. com propósitos, com fé, lógico, né? E com responsabilidade. Porque eu acredito que a internet vem bombardeando de informações diversas Sim. em referente à imigração, Uhum. que as pessoas que estão, ou até mesmo vão assistir esse podcast, não tem base. Eu até falo sempre em todos os conteúdos que eu faço, quando eu abro caixa de pergunta no Instagram e pergunta sobre imigração, eu falo assim, baseia em um advogado E e vai. fixa nele, não vê muitas informações, porque um tem um ponto de vista completamente Exato. diferente. Isso é muito verdade. Mas eu queria falar com você, assim, referente, já começando, né? A gente vai tratar de alguns vistos, e você como advogada internacional que dá esse acompanhamento, até quem já está no Uhum. Brasil, até mesmo quem já chegou aqui, Uhum. referente a esse planejamento. Eu queria que você entendesse, você se planejou, você chegou a abrir alguma coisa aqui e deu errado? Como é que funciona? Foi um... Na verdade, a gente não chegou Houve a... o planejamento com seu esposo? Sim, sim, sim. E o Felipe, meu marido, ele é bem... ele trabalha com planejamento, né? Uhum, uhum. Ele é gerente de supply chain. Então, assim, ele é uma pessoa que não faz nada sem calcular. Então, é o que eu sempre falo até para os meus clientes. Com planejamento, às vezes sai da rota. Sai. Então, se você vier sem planejamento, espere problemas. Uhum. Porque, assim, quando a gente se planeja, tem problemas. Porque é outro país. Você aprende do zero a ligar uma luz na sua casa. Lavar roupa. Onde você vai colocar seu filho? Onde... Entendeu? Então, assim, se a gente não se planeja desde esse início, o visto é importante, mas o emocional é muito importante, né? Você saber que você está começando do zero. Que não necessariamente você vai chegar no topo. E não vai, muitas vezes você vai descer alguns níveis. Mas assim, você primeiro tem que colocar, é isso mesmo que eu quero? Primeiro ponto, né? É isso mesmo que Deus quer, na verdade, é isso mesmo que eu quero, então assim, vou me planejar. Quando a gente pensou, a gente ia investir, sim, a gente comprou uma franquia, né? Na verdade, a gente pediu a licença para atuar com essa franquia aqui nos Estados Unidos, de açaí. Só que o erro foi daí. A gente tinha informação, mas ao mesmo tempo a gente focou muito no que a franquia estava falando somente. Então, assim, promessas e etc e tal. Não que eu tomei um golpe da franquia, não é isso. Mas eles agiram para vender. Então, nós Vendedores. estávamos no Brasil, querendo vir para cá. A gente não sabia para onde a gente abria a nossa loja. A ideia sempre foi Tampa, porque a gente acompanhava muito os Estados Unidos, tal, e a gente gosta muito de praia, tal. Então, a gente começou a investigar muito o lugar. Sim. Hoje é até engraçado, a gente é da região de Tampa, a gente passa para os lugares. Lembra quando a gente via esse lugar aqui, falava, corretora X falava daquele lugar, e a gente se apaixonou do Brasil. Então, a gente já tinha essa ideia de onde a gente viria. Bom. E quando a gente fechou esse contrato, que eu acho que foi um dos primeiros erros, a gente fechou no Brasil ainda, né? Pagamos por isso. E quando nós viemos para cá, a gente não achava ponto. Então, a gente ficou 1 ano e meio, basicamente, procurando ponto para abrir esse local. Então, assim, foi... então, você imagina, 1 ano e meio, a gente investindo, só saindo dinheiro. Porque Sim. a gente estava investindo nisso. A gente tinha colocado a nossa vida nisso, né? E aí foi quando eu sempre falo que Deus, ele aquela palavra, linhas, como é que é? Linhas retas, certo por linhas tortas? Não é bem assim, né? Mas, se a gente for levar no meu contexto, eu até acredito. Talvez se a gente tivesse falado assim, não, vamos para os Estados Unidos para ser advogado e você voltar para a indústria, a gente não teria vindo. Entendi. A gente queria viver essa vida com açaí, com empreendedorismo. Exato. A gente não queria fazer isso no Brasil, até porque a gente sabe das dificuldades que são, né?
Então, assim, foi um impulsionamento que a gente teve, mas que a gente quebrou a cabeça ali. Então, a gente investiu dinheiro, foi quando deu um estralo, né, para ele também, porque ele tinha deixado todas as roupas sociais dele, falou, não piso mais o pé numa empresa, que agora eu vou vender açaí, né? Entendi, Esse era o sonho, né? O entendi. sonho americano. Aham. Mas isso a gente conta com alegria, porque foi aí que a gente descobriu o propósito, Legal. tanto dele quanto o meu, com a advocacia. Que legal, que legal. E É. aí, ó, você vê, com planejamento a rota se mudou. Sem planejamento, então é tipo É tipo, andar no escuro. vamos ver o que que vai dar. Andar no escuro é complicado. Bom, É. a gente vai entrar no processo dos EBs, que é a sua especialidade, Uhum. né? O EB, eles são vistos de employee based, né? Que chama baseado em Baseado em emprego. emprego, O exato. brasileiro que tá, então, baseado em emprego. E a gente vai falar sobre alguns. Qual a diferença desses vistos? EB1, EB2 e EB3. Eu acho que todo mundo fica. Os EBs, né? Fala, os EBs. Todo mundo fala EB, aí fala sobre asilo, visto T, visto. Eu não sei É. de muitos. Eu leio, mas não sei muitos, né? Sim. Visto J, visto não sei o quê. Então, Vistos tem muitos, né? A gente não pode tentar. Na verdade, assim, a gente não pode tentar se encaixar, né? A gente precisa encontrar o visto ideal e a gente se encaixar nele. entendi. Não ao contrário, porque assim, o visto ele não vai se adequar à nossa realidade. O visto Uhum. está lá, a É lei isso está aí. lá. Você precisa atingir aqueles requisitos, independente do visto, né? O visto de employment based é justamente isso, eles são baseados em empregos. Uhum. Não necessariamente todos eles precisam de uma oferta de trabalho. Mas, por exemplo, o EB3, que é um dos que acho que o brasileiro mais conhece também, precisa de uma oferta de trabalho, né? Então, ele tem 3 categorias, que é o Unskilled, o Professional e o Skilled. Então, assim, basicamente, você precisa, das 3 categorias do EB3, né? Você precisa ter uma formação, né? Um diploma. Não precisa necessariamente ser uma graduação, pode ser um tecnólogo, mas você precisa ter a formação, que é o Professional. E a diferença que é bem, assim, é bem parecido com o Professional, que é o Unskilled, ele não precisa da formação, mas ele precisa da experiência comprovada. Entendi. Entendeu? Então, existem vagas de trabalho que elas precisam ser publicadas para esses vistos. Né? A empresa que ela não pode simplesmente ir lá e trazer o imigrante, né? Trazer o estrangeiro, ela precisa demonstrar que ela não encontrou O profissional aqui. o profissional aqui, e isso vai de acordo com a vaga que ela publica no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, né? E também tem o que não precisa de experiência nenhuma, né? E aí você precisa somente demonstrar que você é capaz de exercer ali aquela profissão. Então, por exemplo, a gente vê muito McDonald's contratando para essas vagas, que aí você precisa ter a capacidade de ficar ali fritando as coisas. Física. Física, porque pode falar assim, mas todo mundo pode fazer isso. Não, necessariamente, se a pessoa não consegue ficar 5 horas em pé, por exemplo, ela tem um problema na perna, ela não tem como atender aquele requisito. Sim. Né? Nessa categoria do EB3, precisa ter essa publicação de vaga, para depois o departamento falar, não, tudo bem, vou liberar o seu certificado, aí você entra na segunda fase, mas é basicamente isso, né? É uma luta, mas ele é um visto demorado hoje, ele é um visto que ele tá, devido à demanda, né, ele tá parado aí e processando, eu não tenho bem, assim, não sei se você viu o Visa Bullet desse mês, mas como não é um que eu trabalho muito, ele tá lá em 2021, 22, se eu não me engano, né, chamando essas pessoas para poder aplicar para o Green Card. Então, ele é um visto que hoje ele tá bem demorado. Uma coisa que eu assistindo muitos vídeos, eu percebo que há muita desinformação. Um fala uma coisa, outro fala uma coisa, mas na realidade cada caso é um caso. Por exemplo, os trabalhadores qualificados é um caso, os que são profissionais é um Exato, caso, e os exato. que não são, só têm a experiência é outro tipo de caso. São 3 categorias dentro do mesmo visto, como a maioria dos vistos são. Nesses GB, é importante falar, porque, vamos dar um exemplo assim, a pessoa, ela não vai entrar no professional, mas ela tem uma especialização, porque ela trabalhou 20 anos numa logística. Ela não precisa ter a formação acadêmica na logística. Ela precisa comprovar que ela teve minimamente 2 anos ininterruptos trabalhando com isso, né?
Essa é a diferença. Agora, para o professional, você precisa da formação e a experiência, obviamente, né? Casar, né? Exato. Então, assim, esses são mais para pessoas que têm já uma carreira, enfim, que aí encontra uma vaga para poder patrocinar. É interessante falar também, muitas pessoas assim, como que eu vou achar essas vagas, né? Google. Mas você precisa colocar sponsorship, EB3, aí você coloca o professional. É a dica do dia. Gati, vou falar uma coisa pra você. Para isso que é o planejamento. Por isso que a gente tá fazendo esse podcast aqui. A doutora, ela faz esse planejamento, esse acompanhamento. Às vezes, você que tá atrás de uma vaga, você achou essa vaga e não sabe se você vai caber, é numa consulta com ela que ela vai conseguir dizer dá ou não dá. Então, esse planejamento é importante, né? Sim, sem dúvida. Até para você... você pode entrar em contato direto ali com o anunciante da vaga, né? Se você está fora dos Estados Unidos. Mas existem até agências, né? Que são especializadas nisso, fazem a busca e tal. E aí ficam o contato empresa e essas agências para recrutar mesmo. Porque trabalho tem, bastante, né? Muito trabalho. Agora, o que tem desanimado um pouco o EB3 das pessoas é o tempo de espera, mas assim, é garantido, né? Se você tá tudo certinho, se o empregador tá completamente legal nos Estados Unidos, porque também tem isso, né? Ele tem toda uma comprovação para ele poder patrocinar alguém, não é só quem está sendo contratado, ele também precisa demonstrar que ele tem saúde financeira, enfim, tem todo um por detrás até chegar na pessoa, né? Então, assim, apesar de ser um visto demorado, ele é bem valioso, porque tem essas 3 categorias, né? Bom, os perfis ideais para cada tipo de visto, você já falou mais ou menos aí, né? Uma hierarquia que a gente pode facilitar com rapidez um processo. Por exemplo, você falou existem agências que selecionam a vaga no caso do EB3, mas e a gente vai falar um pouco só agora, antes de entrar nas agências que você tinha comentado, vamos falar sobre o EB1 e o EB2. Sim. Que você disse que o B3 você não pega muitos casos, o EB1 e o EB2 você pega mais casos, né? Eu fiz uma colinha. O EB1 que é para trabalhadores com prioridades, né? Que eu anotei aqui. E o EB2 é graduado com mestrado, né? E com habilidades excepcionais. Esse aqui, eu acho que o EB2... Vamos começar pelo EB2? Pra gente porque ele tem 2 diferenças, assim, bem... eles são semelhantes, mas são diferentes. Porque para minha mãe eu era especial, não era excepcional. Eu preciso Só que se você tiver habilidades extraordinárias, você é EB1. Agora, se você tiver excepcionais, você é B2. Entendi. Tá bom? Fotógrafa entra em quê aí? Pode entrar em um ou no outro. Pode Depende. Exato. Aleluia. Exato. Bom, vamos lá. O EB1... É excepcional e extraordinária. Então vamos pro EB2. Vamos pro EB1 primeiro, então? Vamos pela ordem, vai. Vamos pela ordem. É melhor. Ele é o mais... ele é Trabalhadores com prioridades. Habilidades extraordinárias. Quando a gente fala de EB1, ele é o categoria 1 dos EBs, né? Então, é o que os Estados Unidos... É o suprassumo da galera, vamos dizer assim. Então, são os gênios. Mas não somente os gênios, não somente os Einstein, etc e tal. Isso é importante falar, porque tem muita gente que não acha que se encaixa nesses vistos, né? Por conta dos requisitos dele mesmo. Você precisa ter prêmios, né, de reconhecimento nacional ou internacional, dentro da sua área. Agora, se você, por exemplo, se você tem um Grammy, você é música, você tem um Grammy, você tem um Oscar, você já elimina os outros requisitos. Porque são 10 e você precisa atingir 3. Só que não só os requisitos, né? Porque isso também é importante falar. Você precisa demonstrar para os Estados Unidos que você vai continuar atuando na sua área. Entendi. Então, você é um profissional com habilidades extraordinárias no Brasil, mas você vai para os Estados Unidos para fazer outra coisa, eles não vão te aceitar. Você minimamente precisa demonstrar como que você vai fazer isso, né? Isso é um dos critérios de elegibilidade. E também que você teve uma aclamação nacional. Então... a gente pode falar de região também no Brasil? Sim, mas tem profissionais que, às vezes, a empresa que ele trabalha tem em todos os estados. Entendi. E ele ganhou algum prêmio ali dentro do país dele mesmo, como eu já tive casos assim. Ele foi... A equipe dele foi premiada em um projeto que, sei lá, levaram eles para o Japão para apresentar no Japão, por exemplo. Isso é um prêmio também. Só que aí você precisa demonstrar os outros requisitos. Agora, quando é Grammy, quando são prêmios
muito altos, assim, que aí você está falando de artistas, etc., aí você não precisa dos demais requisitos, né? Porque você já demonstra, se você ganhou um Oscar, você apareceu em reportagens, você ali chegou no topo da sua área. E todas essas informações é importante. As pessoas, às vezes, elas falham por não buscar na fonte. O site da USCIS, que é o Departamento de Imigração, tem todas as informações. Legal. Tem te falando como que você atende, o que você precisa apresentar para eles para convencer. E na maioria dos casos eles falam assim, eles dão uma dica do que você pode apresentar e fala assim, e documentos que você acredite que possa substituir. Agregar. Entendeu? Então, assim, informação hoje tá muito mais fácil, porque Sim. realmente, Tá assim, online, né? você precisa, sim, ter um acompanhamento, é bom ter, é necessário ter, mas é importante falar também que é um processo administrativo, entendeu? Então, assim, se você se dedica a estudar e saber como que você atende aqueles requisitos, as chances de você conseguir é muito grande. Então, vamos lá. O EB1, ele fala de habilidades extraordinárias. Por exemplo, se você tem artigos científicos da sua área publicada, então você é um pesquisador, você é um biólogo e você está ali estudando Agora, eu não vou falar da minha área, né? Mas vamos, sei lá. Eu tive uma cliente que ela estudava o tratamento paliativo para câncer. Então, ela trabalhou no Einstein, ela trabalhou fazendo algumas pesquisas com um time lá dentro do Einstein para esse tratamento paliativo para câncer, né? Entendi. Ela trabalha com imunobiologia. E ela era uma cliente, que é engraçado, ela é, né? Ela já está com o green card dela, mas assim, quando ela veio achando que ela era EB2NW. Só que quando você vai vendo, você vai conversando, você vai vendo as provas que ela tem, você fala assim, mulher, você é habilidades extraordinárias. E aí eu lembro que ela nunca, que a gente, quando ela finalizou assim, né, que a gente achou 7 requisitos para ela, dentro da história dela, né, porque o cliente, ele precisa te contar a história, precisa escrever exatamente o que ele fez. Não pode, eu sempre falo assim, sem modéstia. Sim. Entendeu? Fala tudo, não ache que não é, né? E aí ela falou assim, eu não achava nem 3, você achou 7. Uau. Falei, pois é, porque dentro dos requisitos, publicação de artigo científico, a mídia, publicação sobre o seu trabalho na mídia, mas isso não é somente mídia Rede Globo, SBT, mídias da sua área, né? Então, por exemplo, Uma revista uma revista que cuida. científica que fala sobre isso. Tem uma matéria lá que falou de um estudo que ela tinha feito e etc. Né? Ela também tinha feito um trabalho no Haiti de voluntário, ensinando o que ela faz, né? Que é a pesquisa ali científica. Tinha uma comprovação daquilo. Isso foi agregando, né? Dentro dos requisitos do EB1, que fez ela ser aprovada em 13 dias com o Premium Process. Uau. Uma cliente que ela falou assim, depois desse visto, eu acho que eu vou salvar o mundo. Eu falo, e você vai, porque você está pesquisando sobre o tratamento do câncer, você tem noção? Para você ver que, às vezes, as pessoas, elas estudam tanto e elas não sabem. Tem nem ideia das possibilidades. Exato. E, Falta sim, de informação. falta total de informação. E, claro, né, ela já trabalhava nos Estados Unidos com visto H1B, ela já tinha sido uma patrocinada, só que ela queria agilizar o processo de green card dela, porque o marido dela não estava trabalhando, né? Porque o H1B você só pode depois que você tenha ele aprovado, e depois o H4, que são os dependentes, pode pedir a permissão de trabalho. Então, assim, era um engenheiro super requisitado lá no Brasil, que ele simplesmente estava sem trabalhar aqui. Né? Então, assim, ela queria acelerar esse processo. Para liberar ele. Para liberar ele, né? Então, assim, e o EB1, como ele é um visto de prioridade para os Estados Unidos, ele está current. Então, se você é aprovado hoje, você já consegue aplicar para o Green Card, né? Porque você tem as 2 etapas, tem a elegibilidade, depois você tem o Green Card, o pedido do Green Card mesmo. Então, ele é um visto, assim, que particularmente eu gosto, porque... Claro, tem muitas pessoas que querem se encaixar no visto, como eu disse, assim, de qualquer jeito. E não dá. Fazer mas você jeito pode. Brasileiro. Exato. Eita, Glória. Mas você pode, por exemplo, melhorar o seu perfil. Você está no Brasil, começa a publicar, começa a fazer pesquisa sobre, porque isso é importante, porque é um visto que você precisa ser referência na sua área. Entendi. E como que você vai ser referência na sua área?
escrevendo, ou fazendo algum um projeto que Workshop. impactou alguma coisa, ensinou. Um dos requisitos é palestrar, na verdade, eles chamam de showcase, né? Que aí você fala de congresso, tem congresso da área, você aparece, enfim. Tem alguns requisitos, são 10 e você precisa atingir 3. E demonstrar que você vai continuar atuando nos Estados Unidos. Fazendo a mesma ação. A mesma coisa. Mas aí, por exemplo, eu não preciso... Um exemplo, você falou da bióloga, aí ela consegue o green card, né? Consegue o visto para a residência nos Estados Unidos. Aí ela tem que trabalhar, achar uma empresa que vai patrocinar esse estudo dela ou não. Não. O EB1A, tá? Porque tem o EB1A, o EB1B e o EB1C. Mas o A, ele não necessita de uma oferta de trabalho e ele não necessita que você tenha um sponsorship. Então, ela aplica sozinha, né? Ela faz toda a aplicação sozinha. Ela tem um green card, ela tá livre para ela atuar onde ela quiser. Lembrando que ela precisa continuar atuando na área dela, por uma forma até ética. E outra, hoje não tem auditoria sobre isso. Mas eu acredito que num futuro próximo eles vão começar a falar assim: se eu te dei um green card para você fazer isso, você tem que fazer isso. Ou você pelo menos precisa demonstrar que você está fazendo. Tentou. Entendi. Pelo menos você tentou, né? Você não está vinculado eternamente na sua área, mas você precisa demonstrar que você continuou. Porque qual interessante seria os Estados Unidos dar uma residência permanente para um profissional que vai chegar aqui e nada contra a gente, mas sei lá, ser Uber. Porque não continuou trabalhando na área. Na busca para salvação Entendeu? do câncer, sim. Poxa, eu te contratei para isso. Eu te contratei, não. Para você estudar sobre o câncer. E aí, as formas que ela vai fazer isso, depois a gente, né? Ela tem que ver como ela vai seguir. Mas hoje, essa cliente específica, ela ainda está nesse hospital. Mas ela já tem a liberdade para procurar outro trabalho, etc e tal, porque ela não está mais vinculada a esse hospital que trouxe ela para cá, né? Mas esse processo também pode ser feito consular, então tem pessoas que fazem consular. Lá do Brasil. Todo o processamento. Depois que aprovar que vem. Eu tenho um cliente que ele é juiz federal, e ele trabalhou, assim, ele chegou num nível, assim, muito alto da carreira dele de juiz mesmo, né? Federal, trata de questões federais também. E ele já fez o LLM aqui nos Estados Unidos, então ele tem uma carta de um professor da LLM, ou seja, ele já está apto para tirar a licença de advocacia se ele quiser, não seguir como juiz, né? Mas, por exemplo, ele tem decisões vindas dele que fala sobre, por exemplo, a família do preso, né? Da questão previdenciária. A família do preso é uma decisão dele, que foi aceita ali por unanimidade, pode receber aquela auxílio reclusão, sei lá, em 60 dias, alguma coisa assim. Sabe? Então, assim, ele tem uma decisão vinda dele muito importante para o Brasil. Entendi. Entendeu? Isso só favorece, né? Isso favorece. Então, assim, aí você vai pesquisar, ele tem agradecimento da cidade de Jundiaí, porque ele foi o primeiro juiz federal de Jundiaí. Né? Então, assim, essas coisas que a gente demonstra no EB1. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, mas você está falando de juiz de cura do câncer? Sim, mas também eu tenho clientes que são engenheiros, fizeram engenharia e trabalharam dentro de indústrias grandes, tipo Toyota, Nissan, empresas que forneciam para a Tesla, por exemplo, e que conseguiram demonstrar minimamente 3 requisitos ali. E foram aprovados. Entendi. Entendeu? Então, assim, cada caso, é caso a caso. Esse né? a gente tá falando de casos extraordinários. Habilidades extraordinárias. Aí agora a gente vai falar do EB2NW, que é o bem... Pra minha mãe eu era excepcional. Nós somos para elas, né? Mas assim, a diferença, qual que é? Também não precisa de um patrocínio, né? Você não precisa de um sponsor que você pode aplicar diretamente, sem nenhuma empresa te patrocinando. Mas ele tem... O NW, que é o interesse nacional, ele tem 3 pilares, que você precisa demonstrar que você está bem posicionado, né? Que o seu trabalho, ele é bem posicionado para atuar ali naquela proposta que você está fazendo. Que você tá propondo. Você precisa
que os Estados Unidos demonstrar que ele pode renunciar a uma oferta de trabalho, isso quer dizer o NIW, e também se o seu trabalho tem mérito substancial, se o que você está propondo realmente tem algum impacto ali. Social. Ou social, ou econômico, né? Uhum. Show me the money. Uhum. Então, assim, e não necessariamente Estados Unidos, pode ser para sua região, mas tem que ter um impacto, né? Esse é o NIW. O EB2, ele é EB2, você pode ter um patrocinador, que é só o EB2, e o NW você não precisa do patrocinador. Entendi. O requisito para o EB2 são os mesmos. Você precisa de pelo menos uma formação e um mestrado, doutorado, que aí a gente chama de Advanced Degree, que é a Advanced Degree é graduação avançada, Sim, sim. falando em português, e tem o habilidades excepcionais, que aí você precisa demonstrar ali 10 anos de experiência comprovada na sua área, aí é com cartas de empregadores e precisa ser assim, eles falam assim, não precisa da formação com 10 anos, é bem difícil eles aceitarem essa informação, mas se você, por exemplo, você tem 30 anos e você chegou num nível da sua carreira muito alto e não tem uma faculdade, e eu conheço pessoas assim, Mas consegue comprovar, né? Você consegue comprovar que 30 anos você tem ali de carreira, entendeu? E aí você fazer parte de uma associação de classe, você ter licença para atuar na sua área lá no seu país. Esses são os requisitos para você atender o EB2NW, tá? E aí o EB2, né? E o NW, os Estados Unidos pode renunciar a uma oferta de trabalho para você. Então você não precisa de ter um empregador. Não precisa de ter um empregador, Exato. mas esse aqui você precisa atuar na sua área? Sim. Igual o EB1. Você tem que mostrar que... Cada vez mais. Antes, não. Mas saiu um memorando o ano passado em que necessariamente a sua formação precisa estar ligado com a sua experiência. E por que esse memorando teve que esclarecer? Por exemplo, você é formado em publicidade e propaganda, tá? Só que aí você não atuou em publicidade e propaganda, você atuou em... Deixa eu ver. Administrativo, logística. Aí você tem lá 10 anos, 5 anos. Aí os Estados Unidos, ele quer que você se forme e continue. A sua experiência tem que estar ligada, entendeu? Entendi. Antes, não. Antes você conseguia comprovar de outras maneiras. Só que agora eles estão mais específicos, né? E também tem a questão do business, né? Tem as duas diferenças. Você pode apresentar um professional plan ou um business plan. Tanto para EB1 quanto para EB2. O que isso quer dizer? Um professional plan, ele está falando assim, Juliana, tenho tudo isso aqui e eu vou para o mercado de trabalho e eu vou agregar para a nação com a Juliana, pessoa física. Eu por eu mesma. Ou você pode colocar um business plan, que aí eu, Juliana, vou apresentar uma consultoria jurídica para empresários que querem empreender e trazer as suas empresas do Brasil para os Estados Unidos, entendeu? E aí tem essas diferenças, tanto para um quanto para outro. Agora, o que eu sempre falo que eu acredito que hoje não tenha, hoje não tem, mas assim, estão revisitando muitos green cards, né? Isso é bom falar também. Com a mudança do governo, né? A gente houve muita assinatura. Teve muita canetada. Nos primeiros 20 dias ele assinou, ele tirou muitas coisas que foi dado no longo do tempo. Nem foi só Biden, né? Ao longo do tempo, ele foi ajustando a parte de imigração. Ele está muito forte em cima da imigração. Exato. Então, assim, para quem apresentou um business como projeto, porque assim, lembra, no momento da apresentação, você fala o que você quer. Você prova com as cartas que você tem e tal. Eu vou abrir um açaí, no meu caso. Vou abrir um açaí, o meu açaí vai contratar, vou abrir 5 lojas em 5 anos, etc, etc, etc. Aí eu não fiz nada disso. Não fiz nada disso, nem tentei e estou trabalhando com outra coisa. Hoje não tem uma auditoria, mas eu acredito que eles estão se planejando para isso. Por quê? Justamente para isso. A mesma coisa das habilidades extraordinárias. Eu te dei um green card para você investir nos Estados Unidos aqui com esse seu negócio. Cadê as provas que pelo menos você tentou? Entendi. Entendeu? Na verdade, eles estão montando um sistema com inteligência artificial que vai fazer essas análises todas. Com certeza.
Em um futuro próximo, eu acredito que isso vai acontecer sim. Então, tanto para quem apresentou proposta profissional, pessoa física, quanto business, eu acredito que muito em breve eles tenham uma forma de consultar aí. Hoje não. Então, hoje você apresenta, você entra para os Estados Fazer um Unidos. pente fino, né? Você entra para os Estados Unidos, eu vou falar. E olha, de novo, a culpa não é sempre de quem está com a caneta. A culpa é de quem consegue os vistos, que são as próprias pessoas, que muitas vezes vêm falando que vai ajudar o país. Vai, sei lá, eu sou médica. Não, médica é muito específico, mas fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta, eu vou trabalhar com isso, vou ajudar no câncer, nananana, e hoje não faz nada disso. Ou, sei lá, tem um canal no YouTube e só vive como fala? Como fala? Blogueira, vamos dizer assim. Vlog, né? Um vlog, sabe? E tá ganhando ali. Aí os Estados Unidos tá lá, precisando de fisioterapeuta, e você nem tentou se licenciar para ajudar. Então, tudo isso que está acontecendo também é um pouco e bastante culpa de quem recebe esses benefícios, né? Sim, isso vai entrar até na próxima pergunta, né? Porque o visto é uma concessão, não é um direito. É uma permissão de você se manter, né? Exato, é uma concessão. Eles não têm obrigatoriedade de te permitir nada. Uma coisa interessante, eu lembro que eu estava assistindo, acho que foi até no TikTok, uma influencer reclamando que foi negado o visto dela. E reclamando, e tava brava, porque tinha casa própria, tinha não sei o quê, e eu só quero ir lá ver o Mickey, né? Aham. E foi negado. E na realidade, essa concessão, essa permissão, é eles que desenvolvem. Não tem nada a ver se você é influencer, se é médico, Pode se ser é quem for. palestrante, não interessa. E assim, é bom falar disso também, porque a USAS, ela tem publicado diariamente. Todo dia. Diariamente ela fala: se você infringiu a regra do seu visto, você vai ter o visto cancelado. Se você conseguir um green card por fraude, você vai ter o visto cancelado. Então, assim, quem conseguiu, mantenha de forma correta e ética, porque é o que tem que ser. Não tem como. Não Entendeu? As pessoas têm que entender que aqui não tem o jeito brasileiro, Não né? tem, Que absolutamente. é até a próxima pergunta, que eu falei, quais os principais erros que as pessoas começam para aplicar nesses vistos? Quais são os principais que você enxerga, que você vê, além de falta de planejamento? Sim, além de falta de planejamento, acreditar que funcionou para vai funcionar para ela, né? Às vezes ali tem conversa paralela e não buscar um especialista para entender o caso. De novo, você nem é obrigado a ter alguém para te representar, mas que minimamente você entenda o caminho. Isso, mas assim, uma coisa que eu vou falar, que o site da USIS, tudo você pode fazer. É tudo administrativo. Tudo você pode entrar e preencher os formulários e enviar. Agora, o que a gente está tentando levar através do podcast é justamente mostrar que a falta de orientação pode dar um erro no futuro e é um investimento financeiro. Exato. Então, assim, às fora. vezes é aquela economia, o barato sai caro, né? Porque você pode fazer. Eu conheço pessoas que conseguiram os green card delas sozinha, do zero, com um processo super complexo. Uma amiga minha. E ela conseguiu sozinha. E ela sempre fala disso. Ela fala muito de Deus, né? Ela fala assim: só tinha Deus para me ajudar ali. E, de fato, porque muitas coisas nos Estados Unidos é administrativo, muitas. Diferente do Brasil, até para você se divorciar. Na verdade, né? Você vai lá na corte, você leva toda a papelada e acabou. No Brasil, você tem que contratar advogado, fazer um monte de coisa. Então, assim, são diferentes, né? E às vezes você fala, mas eu consigo fazer sozinha. Mas é tanto termo, é tanta coisa que você vai arriscar o sonho da sua vida. Não é mais fácil você se planejar um pouco mais. É isso aí. E falar com quem entende, com quem, sabe, tem experiência, com quem estuda e vive aquilo. Às vezes é uma economia que não compensa. Talvez né? até a experiência, porque, por exemplo, você falou com uma bióloga, aí um biólogo está assistindo a gente aqui, vai te chamar, aí quando você vê o caso, você fala assim, pô, é semelhante a um que eu conseguia provar. Exato. Então vamos por esse caminho aqui que é melhor. Vamos por esse caminho. Essa orientação só quem tá vivendo, fazendo a mentoria que vai ter, né? Exato, você sozinho, você vai sofrer as consequências do erro. Não, é o que eu falo, esse é o erro. Às vezes de tentar se encaixar porque o colega conseguiu, ou porque, eu tenho também, eu sou formada e eu tenho 5 anos.
Ah, mas o que tem nesses 5 anos? Uhum. Entendeu? Você precisa demonstrar que você teve impacto ali, que você colaborou de alguma forma ali com a sua carreira, com a sua profissão, né? Entendi. Se fosse só... Porque você escuta muito isso, né? Assim, o visto que você só precisa de formação e mais 5 anos de experiência. Não, gente, se fosse assim, o Brasil inteiro, o mundo inteiro ia conseguir. Entendeu? Então, assim, tem toda uma estratégia, tem coisas que você pode melhorar enquanto o seu processo está acontecendo, né? Uma pergunta comum, assim, pro brasileiro eu não sou celebridade, não tenho PhD, e eu tenho chance de algum... Sim. É tipo o Ricardo. Nós já falamos aqui, sim. Tem algum? Aí o cara falou assim, tenho. Busca. Aí eu vi que fulano fez desse jeito. Não, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, cada profissional vai se encaixar dentro de um parâmetro. Até Então, porque, vamos colocar, você deu o exemplo do PhD. O PhD, o que ele faz? Ele faz uma pesquisa aprofundada de um tema e, normalmente, ele está ali coberto de investimentos nele e tal. a faculdade investe. A maioria das vezes é para a faculdade que faz exato, esses né? ajustes. E, inclusive, tem programas, os Estados Unidos tem programas excelentes para estrangeiros. Ainda, tá? Ainda tem esses programas de recrutar mesmo as mentes brilhantes para os Estados Unidos. O PhD, ele precisa demonstrar... Tudo bem, você é PhD, mas o que mais? Você publicou... Normalmente, a pessoa já publicou científico, já tem artigo científico, já tem uma pesquisa publicada em algum lugar. Normalmente, é de se esperar que ali uma pesquisa dele teve algum reconhecimento do campo. Entendeu? Então, assim... Mas não necessariamente ele é a pessoa que... Por isso que eu te falei, existem engenheiros, né? Que também é uma classe que eu falo assim, que eu tô quase nichando. Porque a maioria se enquadra no EB2NW, praticamente todos. E EB1, já, assim, tem casos aprovados e de forma rápida, de engenheiro. Entendeu? Então, assim, mas é o detalhe, é o conhecimento ali que às vezes a pessoa não tem. Outra coisa que é importante falar também, todo mundo que planeja vir para os Estados Unidos e que fala assim, não, quero ir de forma legal, etc e tal. Identifique o visto, seja com algum profissional ou pelo site da USCIS, e faça registro de tudo que você fizer a partir de diante. Tô aqui no podcast, vou tirar uma foto e vou falar o que falou daquele podcast. Fui numa palestra, num evento de aprimoramento da sua área. Registra isso. Pede certificado. Tem certificado? Pega certificado. Assim, não adianta nada você ser a melhor pessoa do mundo e você não tem como comprovar isso. Falar aqui não funciona. Não vai. Tem que demonstrar. As cartas de recomendação, elas são muito importantes. Ela tem um peso muito importante pro americano em tudo, né? O americano, ele tem muita confiança no que você fala. Então, por exemplo, aqui, muita gente não sabe, mas é bom falar. Por exemplo, fala assim, não tem lei trabalhista nos Estados Unidos. Tem lei trabalhista, sim. Tem advogados que trabalham com isso, inclusive. Só que ela é um pouco diferente. Ela não é a nossa CLT. Ela é contratual, vamos dizer assim, né? Mas o que acontece? A pessoa, quando ela trabalha numa empresa, ela não tem um registro igual a gente tem na nossa carteira. É confiança. Então, você vai lá fazer uma vaga. Tem uma vaga aqui de administrador de empresa. Vou lá preencher. Referência, eles vão pedir. Eles vão acreditar no que a pessoa falar, porque, em tese, não tem um registro, uma carteira que você apresenta. Isso aqui é a minha carteira. Então, porque no Brasil a carteira de trabalho, ou talvez daqui a pouco, acho que vai até sair, vai para digital. Agora só tá praticamente digital, lá no meu INSS. Você tem um relatório de quais as empresas você já foi registrado e quanto tempo você ficou naquela empresa. Exato. Que isso vai te dar força para dizer se você é um profissional bem. Mas se aqui você foi mandado embora. Aí vem a pergunta, por quê? Aí você tem os questionamentos. Aqui não. Aqui a confiança está no bigode. Exato. Então, assim, a carta de recomendação para esses processos, elas também são muito importantes. Mas ela não é todo o processo. Então, por exemplo, eu só tenho carta de recomendação, não tenho nada. Eu falei, então vai ficar difícil. Entendi. A gente precisa ter foto, a gente precisa ter certificado, etc. Mas as cartas, lembrando, têm muito peso. Ponto. Para eles tem, porque eles têm muita confiança no que a pessoa escreveu, assinou e etc. Legal, o bigode ainda funciona aqui, né? Confiança é um pouco difícil, porque
A gente vem de uma cultura brasileira do jeito, né? De dar Uhum. um jeito em tudo, e alguém que falou com alguém que. Ah, eu vou escrever uma carta, nem trabalhei com você, nem sei quem você é, mas eu escrevo aqui porque eu conheço seu pai. Tem muito disso, né? Exatamente. Tem muito disso. Cara, que conversa bacana. EB1, EB2 e EB3 são os vistos, uns dos vistos onde você é especialista como advogado internacional. Você tem alguma história assim legal que você possa compartilhar com a gente? Ou uma que deu certo 100%? Você falou que aprovou um IT até em 13 dias, foi 13 desse dias. casal. A história deles é bem legal, né? Eu já dei um parâmetro que ela estava aqui, ele não estava trabalhando. Eles Uhum. estavam indo para aplicar o EB2. A gente tinha falado que a gente ia assessorar no EB2 e eu acabei batendo no peito e falei assim, o EB1 é o seu caso e tal. Foi um caso muito legal, assim, eles ficaram muito felizes. E o caso deles foi extremamente rápido, até pro Green Card. Uhum. Acho que eles foram aprovados em 13 dias, e aí ela teve que fazer os exames médicos, né? Já tinha muitas vacinas, inclusive. E aí, vamos contabilizar agosto, quando foi agosto, foi aprovada, a gente aplicou em novembro o Green Card, e quando foi fevereiro do outro ano, considera aí 8 meses, ela já estava com o Green Card recebendo na casa dela, o Green Cardzinho dela. Foi bem legal. E também tem um caso muito interessante de um engenheiro. Ele trabalhava também com H1B aqui nos Estados Unidos. E a empresa que estava patrocinando ele estava fechando as portas. Uma empresa gigante, peruana, mas que tinha perdido um pouco, sei lá, eu não sei se foi Mercado. mercado. E era um mercado forte. Eles eram fornecedores da Tesla, Uhum. inclusive. Mas alguma coisa aconteceu ali e ele me procurou um dia e falou: eu tô para ser mandado embora e tal. E quando você perde o patrocínio de uma empresa que está te patrocinando, nesse caso do H1B, você tem 60 dias para deixar o país. Uhum. Você tem ali uma carência, saiu do emprego, 60 dias, né? No caso dele, ele estava desesperado, porque ele já estava aqui há 5 anos com essa empresa, ele não queria voltar para o Brasil, já tinha toda uma experiência, e ou você sai do país, ou você consegue um novo patrocinador, e aí você pede a transferência, etc e tal, né? Nesse caso, eu vi muito a mão de Deus mesmo. Porque, assim, ele falou assim: você tá comigo nessa? Foi basicamente isso. Você tá comigo nessa? Eu tenho 60 dias para esse caso. É quase impossível você montar um caso do zero em 60 dias. Sim. Pelo menos ali uns 4 meses para você ter tempo de carta de recomendação e etc e tal. Mas a vida daquela família estava em jogo, né? E aí, aí ele não sabia do EB1, né? Na verdade, eu expliquei o EB1 para ele. Ele tinha ido para o Japão, ele tinha ganhado um prêmio no Japão lá da empresa. Ele trabalhava na Toyota na época, etc e tal. Ele é um cliente que virou amigo, assim, praticamente, né? Porque eu senti muita aflição deles, né? Imagina, você tá aqui, ele tem uma filha adolescente, etc e tal. Largar tudo, Jesus. E aí, o EB1 era uma opção rápida para ele. Então, só que nesse tempo, o que ele precisaria fazer? Ou ele pediria alguma extensão para ele permanecer nos Estados Unidos, ou ele ia ter que aplicar para um ajuste de status dentro dos Estados Unidos e permanecer aqui enquanto o processo acontece, né? Que é permitido fazer isso com o EB1 hoje, né? Só que nesse tempo, e ele assim, eu mandava uma coisa, no outro dia ele me mandava. Ele assim, ele foi muito ativo também. Carta, 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 carta. A gente conseguiu montar em 60 dias. Só que nesse período, ele conseguiu um outro trabalho. Uhum. Então, a gente estava batalhando para ele conseguir. Só que assim, em 30 dias, eu colocava ele em oração direto. Pra você ter ideia, assim. Uau, uau. Ele conseguiu um novo trabalho, um novo patrocinador. Então, ele não precisaria mais sair correndo. Uhum. Tinha tempo. Até eu tinha mas nós trabalhamos em 60 dias, né? Mas em 15 dias, ele foi aprovado também. Legal. Ele pediu Premium Process, né? Que você paga uma taxa pro governo para acelerar ali aquela primeira fase da elegibilidade. Só que ele já estava seguro, porque ele tinha uma oferta de trabalho, eles iam patrocinar ele. Era um profissional muito capacitado mesmo. Conseguiu um trabalho rápido. Ele é da Califórnia. E assim, quando eles escreveram para mim, eles usaram essa expressão. A Juliana foi um anjo que apareceu de Deus. Eles falaram isso. Uhum.
E é claro que eu sei que a glória não é minha de jeito nenhum, mas eu sinto mesmo que naquele momento eu poderia falar assim, não, eu não consigo te ajudar em 60 dias, né? Porque eu ia assessorar ele para ele conseguir as cartas, etc e tal. Então, foi assim, foi realmente uma loucura, mas que eu vou levar para sempre esse caso e eles são eternamente gratos, né? Porque ele até falou isso, ele falou assim: se eu pegar minhas coisas e ir embora para o Brasil, eu posso até conseguir um trabalho lá, mas você imagina, você trabalha aqui há 4, 5 anos, você tem uma vida, É completamente diferente. né? Não vou Mesmo dizer que que é ele impossível, porque não o é ser humano é impossível, adaptável, mas adaptável e tal, mas pensa, é. sabe? Ele não queria. Ele tinha opção, mas ele não queria. E aí a empresa realmente fechou e etc e tal, mas foi algo muito especial, assim. Tá. Agora, como é que você faz e como é que você orienta seus clientes, né? Cada caso é um caso, você teve processos maravilhosos e rápidos, aprovados em tempo recordes, até diria. Como é que você fala ou orienta seus clientes referente à fé nessa demora burocrática, né? Porque a ansiedade, Muito. todo o processo, é a família. Precisa lidar com ansiedade acima de tudo, A gente, porque e a gente está fora. Quem está no Brasil lá e faz o processo consular, que aplica de lá, você faz todo o trâmite, paga as taxas, mas está lá com a sua mãe, com o seu pai lá, com a vida com a lá, vida, com suporte, né? A gente fala que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente não tem o suporte da mãe, do não tem pai, da rede de avó, apoio. não tem essa rede de apoio. Então, como é que você orienta esses seus clientes? O que você Eu já direciona ouvi aí? os dois lados, né? Tem pessoas que falam assim: ah, mas se a pessoa está aplicando dos Estados Unidos, ela pelo menos está vivendo a vida nos Estados Unidos. E aí eu penso assim, querida, a vida nos Estados Unidos não é um mar de rosas. Né? Imagina você tá dependendo de um processo migratório. Imagina, você está num processo migratório que você não sabe se vai dar certo. E aí você tá lá batalhando, etc e tal, e se der tudo errado, você vai voltar e você perdeu dinheiro e você investiu. É claro, é maravilhoso estar aqui. Eu amo morar aqui. Só que o processo, qualquer processo, principalmente quando você tá fora ali realmente da sua parentela ali, é muito difícil. Você renuncia a muita coisa, né? A gente renuncia, como vocês sabem, renuncia enterrar uma mãe. Sabe, um ente querido, uma pessoa assim. Então, você precisa ter muito estômago e muita fé de que é ali que você tem que estar. Porque para você desistir e falar, não, do Brasil, eu sempre aconselho, né? Se puder, faça via consular, justamente por isso. Eu sei que a ansiedade de estar aqui é grande, sabe? Mas assim, é um novo mundo. Pelo menos você já vem e já vem com seu documento, já chega no dia seguinte, você vai lá no Social Security e pede seu Social Security. Em 15 dias você tá com Apto. social, entendeu? Para começar a vida. Então, todo o processo, assim, ele exige muita fé, muita fé mesmo, assim. E eu sempre falo, se possível, espere do Brasil. Sabe? Vai vivendo sua vida, vai se planejando, vai estudando inglês. Porque, muito embora a gente tenha uma comunidade grande de brasileiro, as pessoas, elas erram um pouco nisso. Ah, não precisa falar inglês. Ai, não sei o que lá, né? Um erro mesmo. Gente, é um erro, É um porque você perde oportunidade. Você pode viver, Consegue. vai viver Ainda mais numa aqui na boa. Flórida, né? Você vai viver Na numa Flórida boa. você vai de boa. Você tem mercado brasileiro, você tem coisas brasileiras, você tem grupo de WhatsApp que fala assim: tem uma manicure brasileira? Tem um não sei o quê, tem tudo, né? Mas você vai perder oportunidades. Então, às vezes, esse processo de espera é justamente para você ir se fortalecendo, para chegar aqui de uma forma mais Que segura. tá até no meu próximo bloco aqui, né? Que seria as dicas práticas para uma vida, para quem é cristão e quer ter uma vida na América. É que eu coloquei assim, para quem está orando, planejando emigrar, qual seria o primeiro o passo prático, né? Além de orar também, né? É, Buscar a Deus se é vontade dele que é. você saia do Brasil, do seu corpo familiar. Mas da estrutura, do processo em si, fazer isso que você falou, né? Tirar fotos em eventos, se você tem a previsão de vir com extraordinário ou Uhum, excepcional, uhum. ou até mesmo com a vaga de Vagas de emprego. emprego. Assim, primeiro de tudo, eu sempre vou falar do inglês. Uhum. Hoje é diferente de alguns anos atrás, que você precisava ir para uma escola, que você, sabe, tinha que ir lá de segunda e quarta. E hoje ninguém tem tempo de fazer isso. Hoje a internet tem
curso de graça, tem canal no YouTube, um monte. Tem aqueles Duolingo que você fica fazendo teste. Então, você precisa ter, assim, para você, Abrir as sabe? portas. Abrir as portas. Você não precisa chegar aqui falando fluente, não sei o quê, né? Mas que você consiga se comunicar, que você consiga aí não depender. Porque tem um problema que eu vejo. As pessoas falam assim, mas eu vou chamar então fulano para ir comigo, porque ele fala inglês. Não sei o quê, Não, né? eu fui Fica no... dependendo. Não, é complicado, até por inglês, até pra mim que... Não, mas assim, de pessoas que. Se é sua família, tudo bem. Sim, sim. Sabe? Se é sua família, ok. O problema é você falar para alguém, sei lá, contratar um intérprete, te levar. Quem te garante que você tá. Traduzindo mesmo, né? Que você tá sendo bem assessorado naquilo, sabe? Cara, mas assim, a Flórida, ela é tão... eu falo que tem brasileiro em tudo aqui. Tem, Eu achei um gerente de banco brasileiro, do tem, Bank of America. tem. Aí eu falei, não acredito, né? Aí fui no DMV tirar minha drive Tem, license, tem. tem uma brasileira Você lá. não sabia. Aí eu falei, cara, o brasileiro tá em todos os lugares. É. Só que todos eles falam inglês. As Exato. oportunidades apareceram pra Como eles. você acha que eles chegaram lá? Entendeu? A gente briga muito com isso sobre o inglês. Pra nós mais velhos é um pouco mais difícil. Pra gente é mais a difícil, imersão, né? Mas é necessário. Total, assim. Eu acredito que existe sempre um antes e depois, se você fala bem o idioma. Em qualquer país. Porque eu nunca senti, não sei você, mas eu nunca senti nenhum preconceito Não, nunca senti. em nenhum lugar que eu fui, né? Às vezes acontece assim, de É você que falar tá alguma... na Flórida, né, meu amor? mas tem alguns que faltam te atropelar também. Mas não, assim... mas assim, acho que na Flórida é mais... É menos... É menos porque do que alguns estados todo mundo mais... questiona o Texas. Todo mundo que eu conversei fala que o Texas, ele é mais... Falam muito da Carolina do Norte, eu acho que também. É, Tem muito preconceito. Se eu não me engano, é a Carolina do Norte. por não falar o inglês, né? Exato. Não que é De racial, ouvir, assim, nada. de pessoas que falarem assim, você vai aprender primeiro o idioma, não sei o depois você quê, volta, depois isso você foi, volta, sabe? Que eles até chamam de Karens, né? Se você vê os memes, falar as Sim. Karens espalhadas. Sim. Eu nunca tive isso, mas eu sei também, graças a Deus, assim, nunca tive nenhum sentimento. Mas eu sei também que você abre muitas portas, né? Bastante. E aí, uma coisa que o Felipe uma vez me falou, eu tenho muito cliente que é hispânico, né? Principalmente vindo desse cliente que é brasileiro, tal, ele tem muito peruano, não sei o quê, não sei o quê. Eu não falo muito bem espanhol, apesar das pessoas falarem que é fácil, eu começo a falar, eu já me confundo, que eu falo, gente, não é tão parecido com o português. Não é. Só que uma vez o Felipe me falou assim, se você se esforça em falar o idioma do seu cliente, ele vai gostar de você de cara. É isso aí. Poxa, ela tá se esforçando em falar. Então, não tenta falar com ele em inglês, tenta falar com ele em espanhol. Eu falei, meu Deus, já vai aumentar o nível aí do coisa, né? Mas, assim, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter... A gente sabe que os Estados Unidos é um país constituído por imigrantes na sua formação. Sim. De protestantes fugidos para cá. A gente sabe disso, né? Então, na sua essência, ele teria que ser um pouco mais acolhedor, sim, para imigrantes, né? A gente sabe disso. Mas se você também não tem que chegar aqui querendo chutar a porta. Você tem que ter respeito, você tem que falar, poxa... A maioria dos brasileiros vem com ritmo CLT, né? E aí busca mesmo equiparar com o Brasil e é impossível isso. Não, é impossível. Então, assim, eu acredito que a gente vai buscar um lugar ao sol quando você tem respeito. Né? Quando você respeita seu espaço, respeita seu lugar no mundo, a sua insignificância no mundo, com a humildade, né? Cara, você é imigrante e você aplicou, fez o processo, certo? Uhum. Como é que você equilibrou essa responsabilidade desse seu planejamento, que você veio para empreender, acabou mudando a rota, mas como é que você equilibrou essa responsabilidade de ficar legal? Porque uma coisa que eu falo, que eu acho que a gente conversou e algumas vezes, assim, amigos, que o status online aqui, ele é o primordial. Não é ver o Mickey exatamente, né? Então, eu acho que como que você equilibrou essa responsabilidade de se ficar legal, mesmo depois de você tentar ser empreendedora em outro país? Você podia ser empreendedora no Brasil. Sim. Sim, você tentou empreender em outro país, ok? Mas aí mudou o rumo, mas aí você falou, não, para, ilegal eu não fico. Como é que você equilibrou essa fé com essa responsabilidade da legalidade? Olha, Deus, ele trouxe a gente por uma razão.
Hoje eu sei a razão da gente estar aqui. A conversão do meu marido. Sem dúvida nenhuma. Amém. Talvez lá, no convívio... E eu não falo das pessoas. Não me entendam mal, não são as pessoas. É o convívio mesmo. Sim. É sair da zona de conforto. Quando você vem para um país que você sai da sua zona de conforto, se você não tem fé, se você não crê que o Senhor que te trouxe, que o Senhor te colocou nesse lugar, meu amigo, Tá perdido. você tá perdido. Você não vai, não adianta você ter dinheiro, não adianta nada, porque assim, a gente veio planejado, a gente tinha dinheiro na conta. A gente não tinha. Quando a gente veio, assim, que a gente começou nesse período de procurar ponto, a gente realmente gastou dinheiro, sabe? A gente não tinha como manter, assim, uma vida, né? Igual a gente tinha no Brasil, nada, mas a gente estava aqui pro tudo ou nada, Sim. né? Pro tudo ou nada, sem dúvida. Então, assim, lá na época, a aplicação de visto era permitido fazer aqui, que é igual esses de EB1, EB2, que na época o EB2 podia e depois não podia mais, agora o EB1 pode. Mas só que quando você tem uma permissão de trabalho, que esses vistos permitiam, né, e permitem, você segue o jogo, né? Você consegue, por exemplo, o meu marido, ele conseguiu voltar para a área, deu um estralo e falou assim, vou voltar para a minha área. Só que assim, não é só ir lá e aplicar uma vaga, que isso é importante falar também. Você precisa. O mercado é diferente. Aqui, eles veem muito essa questão da confiança, como eu disse, e a questão da experiência. Se você é formado, se você não é, tá bom, pode ter um peso ali no momento de eliminação. Entendi. Mas eles vão olhar o seu histórico. Né? Eles não vão ficar pedindo o seu diploma. Né? Não vão ficar pedindo, me dá o diploma, não sei o quê, não sei o quê. A não ser que seja uma vaga muito específica. Mas, por exemplo, isso é algo que a gente, como eu disse, o Felipe, ele queria picar fogo nisso. E hoje ele tá super bem numa empresa aqui, gostando muito do que ele faz na área dele. E as pessoas falam, mas como que ele voltou para? Eu falei assim, primeiro, ele se preparou. Outro, o Felipe tinha um inglês, né? Muito bom. Mas ele se preparou. Ele ensaiava o que ele ia falar para os recrutadores. Ele ensaiava. Ele falava assim... Felipe, nananana. Ele falou que falava hi, e já falava assim, my name is Felipe, blá. Não deixava nem o cara perguntar. Os caras faziam assim. Porque na verdade a espontaneidade do brasileiro é diferente mesmo. E a preparação, entendeu? Então, assim, é saber jogar o jogo deles, né? É não ser pego de surpresa. É tipo falar o que eles querem ouvir, né? E aí, nisso, a gente foi se aprimorando e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim... Voltei a estudar, me especializei, agora eu estou fazendo mestrado na área de direito americano. Então, assim, se eu estivesse no Brasil, eu não iria advogar mais. Entendi. Eu não iria advogar, eu já estava assim, já tinha jogado a toalha. É tão louco que são coisas que só se destravam aqui. É o ID, né? É o ID. É assim, Deus... Juliana, você pode ficar aí, tá tudo certo, tal, mas eu quero mais pra você. E tem uma coisa que é importante, não é por causa de mim, é por causa de um coração que não tá pegado nisso. Não tô, já tô no 4º livro que eu publiquei, que eu fui coautora, que eu escrevi, que não sei o que, isso não entra no meu coração. Assim, eu vejo pompa, eu faço uma pompa, mas assim, Deus conhece meu íntimo, e eu acho que esse é o segredo, de fato, assim. É uma vida com Deus diária. Todos os dias antes de sair, eu unjo meu marido me unge. Vai, eu tô aqui, entendeu? Porque assim, pode acontecer, acontece, cai, a chuva vai cair pro ímpio e vai cair pro justo. Exato. Mas você precisa saber onde você tá fortalecido. Cara, que legal. Só para me finalizar aqui, a última pergunta aqui é para não deixar esse campo aberto, né? Eu coloquei... Existe oportunidades específicas para saúde, educação, engenharia, você falou, tecnologia, existe a oportunidade? Os Estados Unidos está aberto para isso? Muito. Você enxerga dentro do que você está vendo? Governo, sim. Primeiro, a área da saúde, eu acredito que ela sempre vai ser muito bem-vinda, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma pandemia de novo. Né? Na época da pandemia, muitos enfermeiros foram aprovados, não sei o quê e tal.
Só que aí você tem a questão da licença, né? Que obrigatório você precisa ter a licença do enfermeiro para atuar em algumas áreas, mas diferente do Brasil, você consegue tirar uma licença para atuar em pequenas coisas, auxiliar médicos, sabe? Você não precisa ser exatamente o engenheiro-chefe, né? Mas eu acredito que sim, tem oportunidade. E hoje, inclusive, tem alguns casos de EB2 e tal. O EB2NW, ele tem uma que a gente chama de Schedule 2, que é uma prioridade para os enfermeiros, inclusive. Sabe? Eles têm como fazer um pedido de aceleramento para você poder ter Pela aprovação pela necessidade. necessidade. Só que é importante, se você já está no Brasil, inclusive a gente até tem um time que faz isso, validação de diploma Entendi. para algumas áreas da saúde. Uau. Entendeu? Então, fisioterapeuta, enfermagem mesmo, farmacêutico. Você tem, em alguns casos, né, que aí precisa ir no detalhe do que você quer atuar ali nos Cada Estados caso é um Unidos, cada caso. caso é um caso, mas para a maioria desses, para você levar o nome de enfermeiro, fisioterapeuta, você precisa da licença da revalidação do seu diploma. Legal. Que conversa boa, especialista em EBs. EBs. Employer Based, que é por base de emprego. É. Esses vistos que tá dando uma liberdade para alguns brasileiros que eu conheço, que estão aplicando, que já estão em processo, que já pegaram o Green Card. E eu fico muito feliz por você ser uma brasileira e estar trabalhando em prol da comunidade brasileira Amém. também. Sim. Juliana, deixa eu te falar. Todo mundo que passa aqui, eu falo para falar para a câmera, deixar uma mensagem, lembrando que esse conteúdo se eterniza através da tecnologia, através do YouTube, vai ficar entre as fronteiras por muito e muito tempo. Eu queria que você falasse, a oportunidade de você falar direto para sua câmera, falando com aquela pessoa que está lá no Brasil, que tem o sonho de imigrar legalmente e não sabia como, não sabe como, e que esse podcast pode ter aberto uma possibilidade. Queria que você falasse direto para essa pessoa. Você olha para sua câmera e destaca uma palavra para essa pessoa para que ela entenda o lugar dela no mundo, né? Então, você como profissional, como especialista em imigração internacional, dá esse toque para a galera que está em casa falando e na volta a gente fala das suas redes e tudo mais. Tá bom? Você pode olhar direto para sua câmera aqui. Tá. Primeiro de tudo, né, a oração, e não só a oração. Às vezes você vai trilhar um caminho no sentido de, ai, Deus tem uma palavra, Deus me mandou e etc e tal. Só que Deus não é Deus de confusão. Deus, ele gosta de te ver planejando. Às vezes você vai ter que tomar algumas atitudes que vão requerer um pouco de fé, passo de fé. Mas se ele tiver nisso, ele vai abrir as portas. E mesmo como eu vim com uma ideia e acabei tendo minha ideia frustrada, eu te garanto que o Senhor, ele me surpreendeu nisso. Mas porque eu sempre coloquei ele em primeiro lugar. A minha família, ela veio debaixo de uma palavra, sim, e assim, não foi por baixo de emoção. Nós tivemos bênção dos nossos pais. A gente não saiu obrigado com pai nem mãe. Muito pelo contrário. O meu pai, ele tem 70 anos e ele falou assim para mim: eu não dei muito certo na minha vida, mas ninguém nunca vai poder falar que eu não tentei. Então, você tem a minha bênção e você pode ir. Então, tem isso em mente. Deus não é Deus de confusão. Se deu errado o primeiro visto, tenta de novo. Mas se planeje, porque assim, Deus, ele vai te mostrar coisas e às vezes você fala que o erro ali, ai, não tá dando certo isso, não tá dando certo aquilo, é porque o inimigo... Não, às vezes é Deus te falando para você esperar mais um pouquinho, se planejar mais um pouquinho. É isso, guys. Que legal, cara. Que conversa edificadora. Dizer que como Deus, ele conduz o nosso trajeto, né? Se a gente deixar. Então, sendo um canal, eu vou deixar na descrição dos vídeos, a descrição deste vídeo, todos os contatos da doutora Juliana, para você entrar em contato com ela, fazer aquela pesquisa, consulta, pergunta, chama ela no Instagram, chama ela no WhatsApp lá, faz as suas perguntas, tira todas as suas dúvidas. E eu vou lembrar novamente o que eu falei durante o percurso do podcast. Se apegue a um profissional. Não vá para a internet e fique vendo fracionado as pessoas que vão... Um fala de uma coisa, outro fala de outra coisa, outro fala, não, o termo é esse, o termo é... Pegue uma, se apegue, comece a consumir tudo que aquela pessoa fala, e aí sim, você
tira as suas dúvidas, forma a sua conclusão, pedindo a Deus que te oriente, oriente o seu caminho. E eu quero dizer para você o seguinte: aqui do lado vai ter o card, um dos cards que a gente está sempre divulgando aqui, que é sobre o Clube do Livro, que eu falei com a Paulinha, e dizer o seguinte: entra aí, ó, depois desse vídeo aqui, assiste do Clube do Livro, aproveita, manda para aquela pessoa o lance aqui dos vistos. Se você já viu alguém, algum familiar, algum amigo falando sobre o visto aqui dos Estados Unidos, manda esse link. Depois você assistiu da Paulinha sobre o Clube do Livro, sobre como se aprofundar mais na leitura, manda também para o grupo da família e faz isso, compartilha. Seja você um canal onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Tamo junto, até o próximo. Valeu!